Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Para você aí do Ceará que pediu uma revisão para este vestibular que vai acontecer agora em junho de 2019, preste bem atenção nessa revisão aqui, se inscreva nesse canal, deixa seu like, é muito importante porque assim a gente acaba fomentando a educação num país onde a educação é precária. E veja bem galera, se esse vídeo bater 300 likes eu faço mais um plantão de véspera aí na semana que antecede a esse vestibular. Conto com vocês, desta forma vocês acabam me incentivando, ok? Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Sem mais demoras, vamos falar então da questão número 1, beleza ou não? Questão número 1. A molécula de DNA armazena informação genômica, que é transcrita e traduzida por mecanismos elegantes como os de transcrição e tradução. Entretanto, entre os distintos indivíduos biológicos construídos por mensagem contida no DNA, há uma singularidade biológica que se repete, mas se diferencia pelo modo como esta é organizada. Essa descrição corresponde. Muito bem, galera, vamos falar de ácidos nucleicos. Muito bem, o que seriam ácidos nucleicos? Compostos orgânicos, compostos formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Ácido nucleico ele é um polímero de nucleotídeos. O que seria polímero? Polímero ele é um composto formado por unidades repetitivas conectadas umas às outras. Os nucleotídeos corresponderiam aos vagões de um trem ou tijolos de uma futura parede ou de uma futura casa. Um nucleotídeo ele é formado por uma porção chamada fosfato ou fósforo de carga elétrica negativa, uma pentose, que é um carboidrato, um açúcar, que pode ser a ribose, no caso do RNA, ou desoxirribose, no caso do DNA, e você tem as chamadas bases nitrogenadas, conjunto de letras importantes que vão formar aí basicamente o genoma do indivíduo. São 5 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. A, G, C, T e U. Adenina e guanina são chamados de bases púricas, apresentam 2 anéis nitrogenados em sua base. Já citosina, timina e uracila são chamados de bases pirimídicas, que apresentam um anel apenas nitrogenado. É importante você compreender as diferenças entre DNA e RNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico, formada por uma molécula de fita dupla hélice antiparalela. Já RNA significa ácido ribonucleico, formado por uma molécula de fita única ou fita simples. Outra diferença importante é que, predominantemente, nós vamos encontrar o DNA no núcleo. Lembrando que uma célula, quando ela é organizada verdadeira, apresenta carioteca envolvendo o material genético. Já o RNA você encontra predominantemente no citoplasma. DNA apresenta como açúcar a desoxirribose, enquanto que o RNA apresenta como açúcar a ribose. Além do que, DNA apresenta 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. Já o RNA apresenta adenina, guanina, citosina e uracila. Percebemos aqui que no DNA existe uma base exclusiva dela, que é a timina, enquanto que no RNA é a uracila. Expressão gênica. Para expressar um gene que está no DNA criptografado na forma de bases nitrogenadas, que são aquelas letras A, G, C e T, você precisa transformar em uma molécula intermediária chamada RNA para só então formar a proteína. Por quê? DNA está contido e protegido no núcleo, envolvido pelo envelope nuclear ou carioteca, que é porosa. Só que a síntese proteica ocorre no citoplasma. Então existe uma distância espacial entre a informação no DNA e o local de síntese proteica. Repetindo, DNA está no núcleo, porém a proteína vai ser formada no citoplasma. Todavia, DNA é capaz de se duplicar. Esse fenômeno é chamado de replicação. Quando vai de DNA para RNA, chamamos de transcrição, e de RNA para proteína, chamamos de tradução. Como o que interessa é a transcrição e a tradução, falemos dela. Para fazer a leitura do gene que está contido no DNA
onde gene, para quem não sabe, é um segmento a um pedaço de DNA com uma determinada informação para sintetizar uma proteína. Para abrir este segmento, eu preciso de uma enzima chamada RNA polimerase. A RNA polimerase, então, baseia-se na fita molde ou fita síntese para formar o RNA mensageiro. O RNA mensageiro apresenta bases nitrogenadas também, associadas de 3 em 3, chamadas de códon. Cada códon apresenta uma informação para um tipo de aminoácido específico, ou para iniciar o processo de síntese, ou para interromper o processo de síntese. É natural que o códon que interrompe o processo de síntese seja conhecido por códon final, ou stop códon. Geralmente, cada códon, ou seja, formado por trincas de nucleotídeo, contém então a informação para um aminoácido. Outros RNAs são transcritos também. RNAs transportadores ou de transferência, que vão transportar os aminoácidos que estão livres no citoplasma, a fim de polimerizar em proteínas, e o ribossomo, que faz a leitura do código de barra contida no RNA mensageiro. Esse código é através das chamadas bases nitrogenadas. Tudo bem? Assim sendo, essa singularidade, que se diferencia pelo modo na qual ela é organizada, essa descrição refere-se às bases nitrogenadas. Portanto, a resposta correta aqui é a letra C. Questão número 2. A membrana plasmática, também chamada de membrana celular, consiste em um envoltório composto por fosfolipídios e proteínas encontradas em todas as células vivas. Nos vegetais, o reforço externo dessa membrana é... Bom, galera, apesar do exercício não falar diretamente da membrana plasmática ou plasmalema, eu acho importante nós falarmos sobre ela. A composição da membrana plasmática é lipoproteica. Os lipídios presentes são fosfolipídios e colesterol, quando se trata de uma membrana plasmática de célula animal. Se fosse uma membrana plasmática de célula vegetal, nós teríamos fosfolipídio e fitoesterol ao invés de colesterol, porque colesterol é um lipídio de origem exclusiva animal. Além de lipídios, encontramos proteínas na sua composição. Proteínas essas que podem ser superficiais ou integrais. Também podemos encontrar em célula animal presença de uma camada externa chamada de glicoproteínas e glicolipídios. A isto compõe o que nós conhecemos por glicocálix ou glicocálice. Além de ter uma dupla camada de fosfolipídio, ela é flexível, maleável, é o chamado modelo do mosaico fluido, que foi descoberto e catalogado, descrito por Singer e Nicholson. Dentre as propriedades da membrana plasmática, nós temos que ela é semipermeável, ou seja, apresenta permeabilidade seletiva, apresenta também um poder de regeneração quando ela é destruída. Dentre as especializações que podemos citar da membrana plasmática, temos microvilosidades, evaginações da membrana plasmática que aumenta a superfície de absorção, interdigitações, dobras também da membrana plasmática entre células vizinhas, aumentando a adesão e a comunicação entre elas. Desmossomo, uma outra especialização responsável por aumentar a conexão, a adesão, a fixação entre células vizinhas. Vemos isso bastante num tecido chamado tecido epitelial. Afinal de contas, ele é um tecido de revestimento que, por sua vez, também confere proteção. Dentre os transportes da membrana plasmática, nós podemos citar os macrotransportes, que são fagocitose e pinocitose, e os microtransportes, que são difusão simples, difusão facilitada, osmose e transporte ativo. A fagocitose é a ingestão de partículas sólidas, emitindo evaginações da membrana chamada de pseudópodos ou falsos pés. Já na pinocitose, é a ingestão de partículas líquidas, sem a presença de pseudópodos, com invaginações. Dentre os microtransportes, os transportes passivos são aqueles que ocorrem a favor do gradiente de concentração, sendo dividido em difusão simples, difusão facilitada e osmose. Já o transporte ativo, nós temos a famosa bomba de sódio e potássio, responsável por controlar a polarização e despolarização relacionada ao sistema nervoso. Mas como ele fala de célula vegetal, é importante entender que, na célula vegetal,
Além da membrana plasmática, conferindo uma proteção mecânica, nós temos a parede celular ou membrana esquelética, formada por celulose, que é um polissacarídeo, um açúcar, e impermeável quando acaba sendo impregnado, por exemplo, por suberina. Portanto, a resposta correta para esse item é letra B. É uma membrana rígida, celulósica e impermeável porque apresenta suberina em determinadas situações. Se você está gostando desta videoaula e chegou até aqui, eu peço, inscreva-se nesse canal, avise os seus colegas, compartilhe em suas redes sociais. Tudo bem? Vamos então para a questão número 3 e última. Questão número 3. As rolhas são usadas há mais de 3.000 anos para tampar ânforas, utilizadas para transportar vinhos e outros líquidos. Para a produção de rolhas naturais, a parte da planta que é utilizada corresponde ao... Ok, galera, nós vamos falar de botânica. O assunto de botânica a gente pode dividir em grupos vegetais e suas reproduções, como briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Histologia vegetal, que estuda os tecidos, que está relacionada à questão atona. Temos também a parte de morfologia vegetal ou organologia vegetal. E temos a fisiologia vegetal. Na histologia vegetal, repare-se a essa planta. Pois então, células jovens embrionárias encontramos ainda na ponta do caule, nas gemas axilares e na ponta da raiz. Esses são os meristemas primários, responsável por fazer a planta crescer em altura, longitude, comprimento. Não se esqueça disso. São células jovens, com parede celular fina, delgada, núcleo volumoso e central, com alta atividade mitótica, ou seja, uma célula vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito, oito viram 16 e assim a planta vai crescendo em altura. Os meristemas primários famosos são protoderme, também conhecido por dermatogênio, responsável por formar um tecido adulto chamado de epiderme. Meristema fundamental, também chamado de periblema, responsável por formar tecidos de sustentação, como por exemplo, colênquima, que é vivo e flexível, e esclerênquima, que é rígido e morto. E além disso, o meristema fundamental forma também tecidos de preenchimento, como por exemplo o parênquima, que é o tecido mais abundante do vegetal. O parênquima, além de fazer preenchimento, ele também é responsável por reserva de amido, amilífero, reserva de água, aquífero, reserva de ar, aerífero. Já outro meristema primário é conhecido por procâmbio, também chamado de pleroma, responsável por formar os vasos condutores de seiva, xilema, também chamado de lenho, e que é morto, floema, também chamado de liber, que é um tecido vivo e transporta seiva elaborada. Xilema transporta seiva bruta, água e sais minerais, ascendentemente, da raiz às folhas, enquanto que o floema transporta a seiva elaborada, também chamado de seiva orgânica, conhecida por água e açúcar, descendentemente, da folha para a raiz. Caliptrogênio acaba sendo um meristema primário exclusivo da ponta da raiz e é responsável por sintetizar coifa ou caliptra, que é um tecido morto rico em suberina para proteger a ponta da raiz. Tudo bem? Já os dois meristemas secundários mais famosos são felogênio e câmbio. Felogênio, ele é um tecido meristemático jovem, embrionário, responsável por fazer a planta crescer em largura e espessura. O felogênio forma o suber, tecido morto, suberificado, e é o que vai formar a cortiça da rolha do vinho em questão, e também forma a feloderma, um tecido vivo que também faz preenchimento, similar ao parênquima. Já o câmbio é um meristema secundário responsável por criar o xilema e o floema secundário, ou seja, metaxilema e metafloema. Tudo bem? Vamos responder a questão? Para a produção de rolhas naturais, a parte da planta que é utilizada corresponde ao... Letra A, córtex? Não. Letra B, suber? Perfeito, resposta correta é a letra B. Desejo a vocês um bom vestibular e eu espero sinceramente que esse vídeo consiga os seus 300 likes para eu dar prosseguimento a essa revisão. De qualquer forma, beijo para vocês. Tchau, galera!